Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre curativos. Hoje eu vou trazer um curativo que já é muito conhecido pela maioria das pessoas que trabalham na área de tratamento de feridas. Quem é da área da enfermagem com certeza já ouviu falar no curativo hidrocoloide. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as indicações, quando que a gente usa, quando que a gente não usa o curativo hidrocoloide, qual é o efeito dele sobre a ferida, para que a gente consiga selecionar que tipo de feridas e fazer o uso racional, o uso adequado dessa tecnologia. O hidrocoloide é um curativo composto de substâncias como gelatina, pectina, carboximetilcelulose. São materiais, são substâncias que, quando tem contato com algum líquido, no caso o exudato, o líquido que drena da ferida, ele se transforma em um gel. E esse gel consegue manter o leito da ferida úmido. E qual o objetivo disso? Quando o hidrocoloide tem contato com o leito da ferida e forma esse gel, ele consegue manter uma umidade, uma temperatura constante. E isso cria um ambiente que é adequado para a multiplicação das células, para a regeneração do tecido. Isso estimula a chegada de macrófagos, que são células de defesa, que conseguem remover restos celulares, bactérias mortas. Todo esse conjunto, todo esse mecanismo, a gente chama de debridamento autolítico ou desbridamento autolítico, que é um esforço do organismo que faz parte do processo de cicatrização. O esforço do organismo para cicatrizar essa lesão, para recuperar esse tecido. E aí, em que tipo de feridas a gente pode utilizar o curativo hidrocoloide? De preferência em feridas abertas, feridas pouco exudativas, feridas mais superficiais. Por exemplo, uma lesão por pressão estágio 2, uma queimadura de 2º grau, um ferimento por escoriação, ou seja, aquelas situações onde você tem uma perda da pele, uma lesão que está aberta, mas que de certa forma é superficial. Você tem um tecido lesionado que precisa ser protegido para que o processo de cicatrização possa ocorrer. Por que a gente não deve utilizar o hidrocoloide em feridas profundas, em feridas cavitárias? Porque o hidrocoloide ele é uma placa, ele é um curativo plano. Então, é necessário que esse material tenha contato com o leito da ferida, para que ele possa absorver a umidade, formar aquele gel e selar o tecido. Tendo contato com o leito da ferida, ele consegue fazer o efeito a que ele se propõe. Quando você tem uma ferida muito exudativa, também não é o ideal que você use o hidrocoloide, porque ele é um curativo que absorve a umidade, forma esse gel, e quando essa umidade é excessiva, ele vai encharcar, ele vai descolar com facilidade. Então fique atento, se você coloca uma placa de hidrocoloide numa ferida, numa lesão, e no segundo dia você já observa que ela está saturada, que ela está descolando, provavelmente essa ferida ela é muito exudativa e para esses casos a gente recomenda um material que seja mais absorvente. Por exemplo, uma espuma de poliuretano, uma hidrofibra, e não um hidrocoloide. Então, o ideal é você rever a seleção, a escolha do seu curativo. E em que situações que a gente não deve utilizar o hidrocoloide? Quando é que ele não é indicado? Quando você tem feridas com muito tecido necrótico, quando você tem feridas que têm sinais de infecção ou feridas que têm sinais de sangramento, presença de sangramento. Porque nesses casos a gente já tem curativos, tem tecnologias mais adequadas para esses tratamentos, para tratar a infecção, para desbridar o tecido necrótico, para fazer hemostasia, para controlar o sangramento, são outros tipos de curativos. Mas vamos lá, como é que a gente aplica, como é que a gente utiliza o hidrocoloide? O primeiro passo é o preparo do leito, o preparo da ferida. É fazer a limpeza do leito da lesão, com soro fisiológico, com uma solução antisséptica, por exemplo, PHMB, fazer uma boa lavagem, uma boa limpeza do leito dessa ferida e da pele ao redor. Uma vez que essa ferida já esteja limpa, você vai secar as bordas, secar a área ao redor da ferida, não precisa secar o leito,
é só secar a pele ao redor e você vai aplicar o hidrocoloide sobre a lesão. Com cuidado, porque o curativo hidrocoloide, como a maioria dos curativos industrializados, são curativos estéreis, então você não pode contaminar o leito dessa ferida. O curativo para não levar infecção para o leito dessa ferida. Então você vai, usando luvas estéreis, você abre o hidrocoloide e, retirando o papel protetor, você vai abrir o curativo e depois aplicar sobre o leito da ferida, segurando pelas abas. O curativo hidrocoloide, geralmente ele vem, é um adesivo que vem protegido por um papel ou por um plástico de proteção. Então você vai abrir o curativo, descolando esse papel e aplicando sobre a ferida, como se colasse um adesivo, né? A gente vai fixando o curativo sobre a lesão como se estivesse colando um adesivo, com todo o cuidado para não contaminar o curativo. O hidrocoloide é um material impermeável, é um material estéril, é um material que previne a infecção justamente por isso. Por ele ser impermeável, ele mantém aquele leito daquela lesão fechado, isolado e evita a entrada de bactérias, a entrada de água, a entrada de corpos estranhos que podem levar uma contaminação para esse leito da ferida. Então, o ideal é você fazer uma aplicação seguindo uma técnica asséptica, sem contaminar o curativo. Você vai aplicar sobre a ferida e vai deixar essa placa de hidrocoloide lá por 3, 4, 5 dias. Não se recomenda deixar o hidrocoloide sobre a lesão, o mesmo hidrocoloide sobre a lesão, por mais de 7 dias. É importante que você tenha essa troca sistemática para avaliação do leito da lesão. Você precisa avaliar, precisa observar como vai o processo de cicatrização. Então você não pode deixar, não é recomendado que você deixe a mesma placa de hidrocoloide sobre a lesão por mais de 7 dias. E com o tempo você vai observar que a cor do hidrocoloide, a coloração do hidrocoloide vai mudando. A tendência é que ele vá ficando mais claro. À medida que o material absorve a umidade, ele vai mudando de cor. Isso indica saturação, isso indica a formação daquele gel. Existem algumas marcas que têm uma linha pontilhada para indicar o momento da troca. Mas independente disso, você vai observar a mudança de coloração, você vai observar se esse hidrocoloide apresenta sinais de descolamento. Tudo isso já indica o momento de troca. Outra coisa fundamental é você saber avaliar o tipo de ferida e saber selecionar o tipo de curativo mais adequado. Para você que é profissional de enfermagem ou estudante de enfermagem e tem interesse em aprender mais sobre tratamento de pessoas com feridas e quer ficar por dentro das informações sobre os mais variados tipos de curativo, eu tenho um e-book completo e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tem interesse nesse assunto, clica no link e adquire o seu. Até a próxima!